Olá, estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, a lição número 3, e nós estamos estudando neste trimestre a promessa, a eterna aliança de Deus. E a lição número 3, ela tem como título Para todas as gerações. O verso áureo, o verso para memorizar, ele traz o texto de Gênesis 6, verso 8, e diz assim: Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A lição ela traz um exemplo, né? Ela faz aqui uma comparação do pecado em relação às bactérias. Eu deixei aqui ao fundo a imagem das bactérias. Né? Isso aqui é a imagem ampliada de uma bactéria. E veja só a situação. A lição ela informa, ela traz para a gente, as bactérias são possíveis de ser vistas, né, ampliadas através do microscópio. E as bactérias elas têm uma capacidade de se multiplicar rapidamente. As bactérias que se dividem, né, elas se automultiplicam a cada hora, elas são capazes de gerar 18 milhões de novas bactérias. Então agora você imagina isso durante as primeiras 24 horas, imagine isso depois, essas 18 milhões multiplicando então e gerando muitos outros milhões de bactérias. O pecado, ele funciona da mesma forma, né? O pecado começou com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Mas o pecado se multiplicou. O pecado cresceu. E na época de Noé, o pecado ele estava tão grande, que Deus não teve outro jeito. Ele precisava acabar com o pecado. A lição diz que as bactérias, para serem exterminadas, elas são exterminadas através do calor, né? Elas são exterminadas também com produtos químicos muito fortes ou em altas temperaturas, com o calor, como eu falei aqui. Deus não utilizou o calor para exterminar o pecado. Deus utilizou o dilúvio. Ele utilizou água para limpar a humanidade do pecado naqueles dias. Nessa semana nós temos como resumo as seguintes perguntas para pensarmos na vida e nas oportunidades de Deus. Naquele primeiro momento, falando da aliança de Deus com Noé, mas como o título diz, para todas as gerações. Da mesma forma que o pecado começou com Adão e Eva e ele foi transmitido a todas as gerações, a aliança de Deus com Noé para salvar Noé e sua família mostram também o amor de Deus por aquelas famílias, por aquelas pessoas e também pelas famílias de hoje, pelas pessoas de hoje. É para todas as gerações. A pergunta que você precisa fazer é: o que o pecado fez com a criação? Como era Noé para que Deus visse nele alguém especial com quem ele poderia fazer um pacto, uma aliança? Quais são esses elementos da aliança de Noé? A graça foi revelada na aliança de Noé? O que você acha? O que a aliança de Deus fez com a humanidade depois do dilúvio, ela ensina o que sobre o amor de Deus? Que nessa semana eu e você possamos ver que Deus ainda está à procura de homens e mulheres que são diferentes, são diferenciados, que eu e você possamos achar graças aos olhos de Deus e que Ele possa, através de mim, através de você, fazer novas alianças para a salvação da humanidade, começando por nós. Vamos orar? Pai eterno, que o Senhor possa limpar de nós todo o pecado, dar a nós a sua graça, dar a nós a esperança
de que estaremos contigo nas mansões celestiais. Para tanto, Senhor, usa-nos neste mundo, que a aliança feita com Noé, para levar o teu amor e o evangelho à humanidade naquela época, seja replicada a nós hoje, e que possamos falar de Jesus, para que outras pessoas possam saber que existe um Deus que as ama, mesmo num mundo tomado pelo pecado. Existe esperança, essa esperança está no céu. Usa-nos, pedimos por Jesus. Amém.